A leitura que nós vamos fazer está no segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versos de 1 a 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versos de 1 a 18. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000, igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são, de fato, uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para sempre os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente, pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com as suas cornetas, foram soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, reclamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vamos repetir esse último versículo? Pode repetir, por favor, 18. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. E os homens de Judá tiveram força para vencer, porque confiaram no Deus dos seus antepassados. Eu queria falar sobre isso hoje. Eu queria falar sobre força para viver. Quando a gente está estudando história, as revoltas, elas chamam a atenção da gente. As grandes revoltas que a história nos apresenta, elas fazem nossos olhos, pelo menos os olhos dos alunos, eles ficam muito atentos, falando de Canudos, a revolta dos alfaiates,
a revolta do Almirante Negro, tudo isso faz com que os olhos dos alunos encham. Por isso que até hoje na televisão, quando você assiste alguma série como Game of Thrones, aquilo ainda chama a sua atenção. Porque algumas batalhas, elas contam histórias da vida. O que é interessante nessa batalha que nós vamos conhecer hoje, é que parece que ela conta a história da sua vida, e da minha também. Eu sei que você conhece esse pano de fundo que eu vou apresentar agora, mas entenda que existem pessoas que eu considero como se não tivessem ouvido ainda. Você sabe que houve a divisão das tribos, e houve divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte se chamou Israel e o Reino do Sul se chamou Judá. O Reino do Norte era governado por Jeroboão e o Reino do Sul era governado por Abias. Eram reis diferentes. E a história que a gente vai contar hoje não é a história do povo de Deus brigando com terceiros. É a história do povo de Deus brigando entre si. É quando o Reino do Norte decide brigar com o Reino do Sul. E dessa briga interna, havia uma certa distorção. O Reino do Norte sobe com 800 mil homens. O Reino do Sul com 400 mil homens. E começa uma negociação entre Jeroboão e Abias. E essa conversa que há entre eles, essa negociação que antecede a guerra, de alguma maneira conversa com a nossa vida. Está aqui. Eu preciso de força, eu preciso da força de Deus para vencer. Essa frase, de alguma maneira, coube na boca de Abias. Eu preciso da força de Deus para vencer. Não é isso que você tem dito nesses últimos dias? Não é isso que tem chegado à sua boca? Não é nisso que você tem pensado quando você acorda? Meu Deus, eu preciso da força de Deus para vencer. Eu acho que a hora de escovar os dentes é uma hora clássica, onde a gente para, respira e fala assim: Deus, preciso da tua força para dar conta. Eu vou fazer um spoiler. Abias, com 400 mil homens, vence Jeroboão com 800 mil homens. Olha que aconteceu um fato muito interessante. Quando Abias estava negociando com Jeroboão, Jeroboão era um rei mais hábil, mais cascudo, mais sagaz para a guerra. Enquanto ele estava em negociação, Jeroboão mandou cercar o povo. Então, o que acontece é que o Reino do Sul tinha sido todo cercado pelo Reino do Norte, enquanto eles estavam no meio da negociação. Aí, Abias disse: Senhor, eu não sei o que vou fazer, mas uma coisa é certa: Abias venceu, e o Reino do Sul venceu. De onde vem essa força? Quando a gente se depara com causas absolutamente perdidas. De onde vem essa força quando as coisas estão muito complicadas? Da onde isso vem? Que força é essa? Que vozes, que coisas queimaram no coração de Abias, que fez ele enfrentar essa luta, fez ele ir vencer com o exército, com metade do número do seu opressor. De onde vem essa força? Primeira resposta: essa força vem das promessas de Deus. Havia uma promessa que aquecia o coração de Abias. Sabe qual era? Abias era da descendência de Davi. Abias era neto de Davi. Então, no versículo 5, projeta para mim, por favor.
porventura não convém que o Senhor Deus deu para sempre a soberania de Israel, a casa de Davi, aqui, vamos lá, deu para sempre o reino de Israel a Davi e os seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável. Então, Abias vai para essa guerra, se levanta e decide enfrentar um exército que é muito maior do que ele, porque ele tem dentro de si a memória de uma promessa, e a promessa é essa: vocês continuarão à frente do povo, vocês não serão derrotados, vocês não morrerão, e a linhagem de Davi será honrada. O que dá força para a gente viver. De onde vem essa força que faz a gente acordar de manhã e enfrentar a vida? Das promessas de Deus. Esse tempo aqui na igreja, a gente tem pregado sobre promessas. Nas quintas-feiras, a gente tem aberto o nosso coração para o povo e tem falado sobre as promessas de Deus. Então, se você precisa de algo que responda a essa pergunta: Senhor, de onde eu vou tirar força para viver? De onde eu vou tirar força para vencer? Creia nas promessas de Deus. Creia que Deus tem poder de transformar todas as coisas. Creia que Deus tem poder para mudar todas as coisas. Aonde eu me apoio, aonde eu busco essa força? Eu busco nas promessas de Deus. Abias buscou nas promessas de Deus. Abias foi lá e buscou: eu sou neto de Davi, eu não vou ser derrubado do trono. Você sabe qual é o grande problema que a gente tem de lidar com as promessas que estão no futuro? O grande problema que a gente tem de lidar com as promessas que estão no futuro é o fato delas estarem no futuro. O fato delas estarem no futuro faz com que a gente tenha dificuldade. E cá para nós, você que nesse tempo tem sido exigido a acreditar no futuro, para você, eu acredito que é difícil. Mas esse texto é tão magnífico que ele dá para a gente a oportunidade não só da gente se agarrar nas promessas do futuro, porque o futuro termina sendo o meu grande algoz. Eu não consigo me agarrar nas promessas do futuro porque eu não tenho paciência para o futuro. Eu tenho medo do futuro. Então se agarre nas promessas do presente. Vede o livramento de Deus. Se agarre nas promessas do passado. Vede o que o Senhor fez. Uma coisa para a gente considerar é que, se hoje é difícil para a gente acreditar nas promessas do futuro, porque elas estão no futuro, Deus já conversou com a gente. Vede o que o Senhor já fez. Considere as promessas do Senhor. Considere as que já se cumpriram. Considere as que cumpriram no passado. Considere as que estão se cumprindo agora. Creia nas promessas do Senhor. A segunda coisa legal que nos ajuda a viver, nos ajuda a ter força para viver, que esse é o tema da nossa conversa hoje. Da onde arrumar força para viver? Verso 12. Porque Deus será o comando à nossa frente. Porque Deus será um comando à nossa frente. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, a gente até acredita em Deus. A gente não tem tanta dificuldade de acreditar em Deus, não. A gente até acredita em Deus. Mas a gente tem dificuldade de fazer dele o comando da nossa vida. Essa é uma grande dificuldade. A gente crê no poder, mas a gente tem dificuldade de fazer dele o comando da nossa vida.
fazer dele o comandante da nossa vida, aquele que está à frente da nossa vida. Essa é uma grande dificuldade, só que Abias resolveu isso. Quero te dizer um segredo, Abias resolveu isso. Ele diz assim: Senhor, eu tenho o menor exército, Senhor, eu sou inexperiente, Senhor, eu não tenho as táticas de Jeroboão, Senhor, nós estamos cercados, mas é o Senhor quem comanda o nosso reino. Esse é o recado para mim e para você. Eu não tenho maior exército, nós estamos cercados, eu não tenho tática, Jeroboão é mais esperto do que eu, mas é o Senhor quem comanda o meu reino, é o Senhor que está à frente do meu reino. Essa é uma das lições poderosas que nos ajuda a acordar de manhã e enfrentar a vida. Porque tu serás o comando à nossa frente. Repita no seu coração: porque tu serás o comando à nossa frente. E repare que ele não fala que tu terás o comando, tu serás o comando à nossa frente. Isso é um recado para a gente, porque será preciso convicção para a gente ter força na vida, para a gente ter força para enfrentar a vida. Não sei se vocês lembram que o Senhor fez uma promessa, e eu vou deixar você pensar por alguns segundos. A promessa foi: eu estou no meio de vós, não andem sem mim. Você lembra onde isso aconteceu? Você que está em casa: eu estou no meio de vós, não andem sem mim. A nuvem acompanhava eles. Se você pensou na nuvem no deserto, você está certo. Lembra, vamos lá para o Êxodo. A nuvem acompanhava eles. E ele dizia: eu estou no meio de vós, não andem sem mim. Só que tem um problema: às vezes a nuvem parava 3 meses. Porque a ordem era: quando a nuvem parar, faz acampamento, dorme, descansa. Quando a nuvem se mover, vai com a nuvem parou, para. Só que havia uma ordem: não, eu estou no meio de vós, não andem sem mim. Irmãos, olha só, a grande dificuldade que a gente tem na vida é essa troca de comando, é acreditar que a gente tem um coração que deve ser comandado pelo Senhor. Para além de crer, é entender que a gente não deve andar com Ele e ter paciência, inclusive quando a nuvem para. A pior categoria de pessoa, a pior estágio da vida de alguém é aquele que naquele momento onde as coisas estão bem. Porque nesse momento nós temos mais dificuldade ainda de entregar o comando disso para Deus. Você que está com a vida toda estrupiada, fica mais fácil, né? Minha vida, entrego a Ti. Claro, está com a vida horrível. Está com a vida toda quebrada. Ah, Senhor, minha vida entrego a Ti. Difícil é quem está com a vida legal, que as coisas estão arrumadas. É difícil entregar isso para Deus. Então, de onde vem a força para vencer? Quando eu entender que o Senhor deve estar no comando das minhas pequenas guerras, eu vou entender melhor a ação de Deus na minha vida. A ação de Deus na minha vida acontece quando Deus está no comando das minhas pequenas guerras. Vou contar um segredo: quem não consegue dividir, quem não consegue entregar a Deus o comando das pequenas guerras, jamais conseguirá enxergar Deus resolvendo grandes guerras.
Se você não consegue confiar em pequenas guerras, quem dirá você conseguir olhar e perceber Deus resolvendo grandes guerras? O que será que Abias ouviu? Abias não é por força nem por violência. Coloca, Abias, fé nas minhas palavras. Abias, confia no Senhor. Abias, eu estou no comando. Sabe quem é Abias, irmãos? Abias é você. Abias sou eu. De onde então vem a força para viver? A força para viver vem de eu confiar das promessas de Deus, primeiro, certo? O segundo lugar que vem a força para viver, de eu colocar Deus no comando. Gravou os dois? A terceira, a força para viver vem da minha fraqueza. Vem de eu admitir a minha fraqueza, e ao admitir a minha fraqueza, eu admitir que há um Deus que governa todas as coisas, que há um Deus que domina sobre a minha vida. Hebreus diz assim, Hebreus 11, 33 e 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Da onde eu tiro a força para vencer? Da onde eu tiro a força para enfrentar a vida? Das promessas de Deus. Da onde eu tiro a força para vencer? Da onde eu tiro a força para enfrentar a vida? De colocar Deus no comando. Da onde eu tiro a força para vencer? Da onde eu tiro a força para enfrentar a vida? Da minha própria fraqueza, porque o texto diz, apagaram o fio da espada e da sua fraqueza tiraram forças. Existe mais um lugar que nos ajuda a ter força para viver. Irmãos, é na fidelidade de Deus. Sabe o que acontece? Projeta o verso 11, por favor. Sabe o que acontece? É que a gente acha sempre que a força vem de Deus para a gente vencer. Para a gente vencer os obstáculos da vida. O que a gente não considera é a possibilidade de que a gente participa nesse processo. Não entendi, pastor. Eu vou explicar. A força para viver e para vencer os obstáculos da vida também vem da sua fidelidade. O verso 11 diz, e quem todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentavam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente, pura todas as tardes, acendem lâmpadas e do candelabro de ouro. Eu estou dizendo que ele está falando sobre um ritual. Todas as manhãs e a cada tarde ele levanta incenso aromático ao Senhor, eles põem fogo no castiçal de ouro, as suas lâmpadas eles acendem, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor. Sabe onde eu consigo força para viver? Eu consigo força para viver servindo ao Senhor, cada manhã, cada tarde, cada mesa. Nós temos tido cuidado com o Senhor. Então eu quero dizer para você que está precisando de força, que não basta crer, você precisa também buscar. É isso que o texto diz, é isso que Abias entendeu, que não basta crer, eu tenho que buscar. E Abias diz, o meu povo, Senhor, o meu povo se manteve fiel, e ele mandava esse recado para Jeroboão, o meu povo se manteve fiel, nós tivemos de manhã, nós levantávamos de manhã para adorar e para servir o Senhor, nós estávamos à tarde adorando e servindo o Senhor, nós botávamos as mesas, nós fazíamos toda essa disciplina espiritual. Eu quero falar para a tua vida, para você, que o que muitas vezes falta na tua vida, além de força, é justamente essa disciplina espiritual de adorar o Senhor e de buscar ao Senhor. Como você vai querer ter força se você não busca o Senhor?
Abias diz qual é a resposta. Abias explica da onde vem a força para ele continuar vivendo, da onde vem a força para ele continuar acreditando, da onde vem a força para ele continuar se levantando. Vem do fato dele buscar o Senhor e não apenas crer, vem do fato dele servir ao Senhor. Você quer ter mais força para viver? Então, irmão, busque o Senhor de manhã, busque o Senhor à tarde e tenha cuidado do serviço do Senhor. Nós vivemos um ano se passou, e nós buscamos e cuidamos do serviço do Senhor nesse um ano, nesse tempo difícil para as igrejas. Em um ano, nós cuidamos da casa do Senhor com todo o coração, nesse um ano. Acordávamos de manhã, como diz no texto, acordávamos à tarde, servíamos o Senhor, colocávamos a mesa e prestávamos adoração ao Senhor. Um ano, isso não faltou de chegar na sua casa. Mas o que está acontecendo com você é que hoje, nessa etapa da sua vida, na etapa da vida que você se encontra, você está mais crendo do que servindo. Você está mais crendo do que buscando. E quem crê e não busca, e quem crê e não serve, perde a força de viver. Não dá para ser turista. Não dá para ter uma relação com Deus descompromissada. Não dá para viver como se Deus fosse uma casa de veraneio. A relação com Deus fosse apenas um contato na tua agenda que quando você está carente você o busca. Caminhando para a conclusão. Da onde Abias conseguiu força para viver? Então, grava aí, por favor. Se você tiver com um caderninho, anota. Abias conseguiu força para viver porque ele entendeu que fidelidade é um ingrediente da força. Abias conseguiu força para viver a partir da fidelidade, a partir da fraqueza, a partir da confiança nas promessas de Deus, do passado, do presente e do futuro. A certeza que Deus ia à frente e a certeza de que Ele servia com todo o seu coração. Abias não estabeleceu apenas a relação do crer. Abias estabeleceu a relação do buscar e do servir. E hoje talvez você tenha parado numa etapa, e isso que tem enfraquecido a sua vida. Às vezes, a gente põe o apoio no lugar errado. Eu vou te contar uma história, preste atenção, por favor. Anos, ela possuía uma doença degenerativa. E a doença degenerativa que ela possuía era nos ossos. Isso fez com que o seu quadril se partisse. Como era uma doença genética, isso se estendeu para a coluna. Além dela ter perdido a mobilidade e ter ido para uma cadeira, ela sentia dores muito fortes. Mas ela ia à igreja, ela servia o Senhor, ela amava o Senhor naquela igreja pequena. Ela prestava seu culto ao Senhor. E um dia ela teve um sonho. E no seu sonho, ela estava numa série de conferências e um homem com um sotaque estranho oraria pela vida dela. E ela era curada no sonho. Um dia,
ela vai para uma conferência, e o segundo preletor que pega o microfone era o estrangeiro. Então, ela pensou assim: ai meu Deus, eu já estou na conferência. Aí o cara pega o microfone e o cara é estrangeiro. Ela falou assim: ai meu Deus, segundo ponto, o cara é estrangeiro. Ele vai orar por mim, eu vou ser curada. E o cara vai lá da frente e fala assim: eu senti que eu devo orar. Gente, eu não partilho dessa teologia. Eu tenho as minhas reservas em relação a isso. Mas Deus age como quer. Eu creio absolutamente nisso, que Deus age como quer, mesmo não partilhando das mesmas convicções teológicas. Mas o cara falou assim: eu senti, Deus falou no meu coração que tem uma pessoa aqui que vou orar, ela vai ser curada. Aí ela pensou assim: meu Deus, sou eu. Estou na conferência, o cara é estrangeiro, ele vai orar por mim, mas ele estava do lado da fila. Ela estava desse lado da igreja, e o cara foi orar do outro lado. Ela ficou quase igual aquele burrinho do Shrek, pulando: sou eu, sou eu, sou eu, olha para mim, sou eu. E o cara vai lá e ora por outra pessoa. E quando o cara impõe a mão para orar pela outra moça do outro lado, o que acontece? A moça não é curada. E ela sente um troço esquisito. E ela foi curada. Você sabe o que ela fez? Ela se levantou. Ela conhecia a igreja, as pessoas conheciam ela, não era uma farsa. Ela saiu correndo pelo meio do corredor da igreja e ficou dando volta no corredor da igreja. E o que o marido dela fez? O marido dela saiu correndo atrás dela com a cadeira de rodas. Ela corria igual uma louca pela igreja e o marido dela correndo atrás. Ela virou para ele e falou assim: por que você está correndo com essa cadeira? Eu fui curada. Aí ele falou assim: eu tenho medo de você cair e estragar o milagre. Gente, é gente que bota a fé no lugar errado. É gente que é tão angustiado pela vida. É gente que é que vive uma vida tão controlada pela própria cabeça e pelas próprias certezas, que não abrem mão da cadeira de roda, nem quando o milagre está acontecendo. Sabe o que não tem dado força para você viver e enfrentar a vida? É o fato de você estar se apoiando na coisa errada. Você continua vivendo um milagre e vai que, na dúvida, eu ando com a cadeira de roda, caso ela caia, estrague o milagre. Queria dizer para você que a Bíblia entendeu que a vida, ela existe dimensões diferentes do que a gente olha. São dimensões que conversam e resolvem a conta de 400 mil para 800 mil e da vitória a 400 mil. Existe uma outra dimensão. Quem não entende a ação de Deus em pequenas coisas não conseguirá entregar grandes coisas. Eu vou repetir: quem não entende a ação de Deus nas pequenas coisas não conseguirá entregar grandes coisas. Por isso que eu tenho dito para você: se você quer força para viver, entregue ao Senhor as suas pequenas batalhas. Da onde vem a força para viver? Vem da capacidade de a gente entregar a Deus as nossas batalhas e olhar para o Senhor e olhar para uma outra dimensão que é para além da nossa. Olhar para uma dimensão que transcende aos nossos olhos e conseguir abrir mão de correr com a cadeira de roda quando o milagre acontece diante dos nossos olhos. De onde vem a força para viver?
A força para viver, versículo 18. Projeta o versículo 18, por favor. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Sabe o que diz na outra versão? Os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Deus dos seus pais. Sabe de onde vem a força para vencer? Vem da palavra, vem da experiência que temos com Deus e vem dos testemunhos dos seus pais. Vê se tu conseguiu entender o recado. Porque no dia da luta, que o Gustavo se levantar e não souber de onde ele vai tirar força para viver, ele vai lembrar da fé que abrigava o coração de seus pais. É isso que João vai fazer. No dia da luta, ele vai lembrar da fé que habitava o coração da mãe e habitou o coração da avó. E isso vai dar força para viver. Isso vai dar força para ele enfrentar a vida. Da onde vem a força para viver? Das nossas experiências com Deus. Da onde vem a força para viver? Da palavra, das promessas que Deus nos fez. Da onde vem a força para viver? Do testemunho dos nossos pais, do testemunho daqueles que chegaram antes de nós. É uma tarefa muito grande a gente fazer brotar isso no coração de alguém. Então, está difícil, minha irmã, está difícil, busque essa força para continuar levando a vida. Está difícil, além de buscar a força, use a força que está dentro de você. Porque tem gente que parece celular, que só carrega e não faz uma ligação. Gente que busca e não serve. Quando eu disse aqui, que um ano se passou, um ano de luta, um ano difícil demais, e a gente serviu ao Senhor com uma força muito grande que havia dentro de nós, colocada pelo próprio Deus. Cada culto, cada santa ceia, cada louvor que essas meninas cantaram aqui, cada cântico tirado, seja na bateria dele, seja no piano dele, cada um recebeu força para viver, e cada um pôs a força que recebeu a serviço do Senhor. Quer força para viver? Ore e peça para o Senhor continuar. Quer força para viver? Então, creia nas promessas de Deus. Quer força para viver? Olhe para essas promessas. Quer força para viver? Seja fiel. Seja fiel a Deus. Fidelidade. A gente nunca imagina a fidelidade como expressão de força. Fidelidade a sua consciência te dá honestidade. Fidelidade com as pessoas te dá e te traz para a sua vida lealdade. Fidelidade com o Senhor te dá e te faz expressar gratidão. Essa capacidade de transformar a fidelidade em combustível para a força para viver, foi que Abias conseguiu. Essa capacidade de transformar
e entender que eu não fico como um passarinho com a boca aberta esperando força para viver, que eu recebo e eu bato as asas, eu recebo e eu sirvo, eu recebo e eu me dou. Bota o verso 5 de novo, por favor. Eu recebo e eu me entrego, eu recebo e dou o melhor de mim, eu recebo e, não, 5 não, 11, e queimaram ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático com os pães da propiciação sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas acenderam cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nós temos, você pode dizer isso? Nós temos cuidado do serviço do Senhor. Ou você quer força para viver só buscando, como um passarinho de boca aberta? Se você está enfrentando um momento difícil, eu queria dizer para você: ponha fé no meu nome. O Senhor disse isso. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Vamos orar. Ore aí da sua casa. Senhor, fala o coração dessa pessoa que nessa noite ouviu essa mensagem, e dá que ela te invoque e te busque e te sirva e te adore, e depois de ter tanto buscado ao Senhor, que ela entenda que o momento é de servi-lo. Em nome de Jesus, dá força para viver para essa pessoa que chega a essa mensagem, e que ela, a partir de Abias, pegue cada ponto desse e abra mão da cadeira de roda e usufrua do milagre. Dá força, Senhor, para esse que me ouve nessa noite. Dá força para viver e dá a ele a certeza de que é o Senhor que vai à frente do exército. É o Senhor quem comanda nossas guerras. É o Senhor quem comanda nossas grandes guerras e nossas pequenas guerras. Renova o ânimo do teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.